cansado disso, está todo mundo cansado. Os valores, eu viajo muito aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, estive na Coreia do Sul, a presidente da Coreia do Sul não pegou nada, ela deu informação privilegiada na brincadeira, ela pegou 24 anos de prisão e ninguém foi para a rua lá para frente do presídio, não. Você foi lá em Israel, o ex-primeiro-ministro foi por $60 mil. Aqui põe 100 mil na cueca. O cara pegou 6 anos de prisão por 60 mil. Então, o pessoal cansou. Né? O cidadão comum que sofre aí do tempo todo, onde você vê sujeito roubando milhões e você vai no Rio de Janeiro que termina uma Olimpíada sem um centavo para pagar funcionário e todos os mecanismos da sociedade não deram alerta de que o Rio de Janeiro estava sendo roubado. Qual foi o alerta que teve no meio do caminho? Mas você tem partido político, você tem Tribunal de Contas, você tem Ministério Público, você tem sociedade civil, tem uma série de órgãos da sociedade civil. Agora tinha militares ali no COI, lá, participando diretamente, isso também não poderia ter sido alertado internamente. Não, aí seria um alerta específico, né, do COI. Eu estou falando em termos de estrutura de governo do Rio de Janeiro. Entendi. Né? Se tiver militar que participou, que pague o preço da sua participação ou da sua missão, né? Não é esse o problema. O Brasil chegou a isso por quê? Eu acho que o Brasil chegou a isso, em primeiro lugar, porque alguns governantes, né, irresponsáveis, por duas coisas eu acho, governantes irresponsáveis, governantes criminosos, que deram um mau exemplo e aí dali para baixo o exemplo vem se espalhando. Você pega no Rio de Janeiro, onde que era o crime organizado? A gente fala em crime organizado no Rio de Janeiro, todo mundo pensa em quê? Pensa no cara lá na boca da favela com um fuzil na mão. O crime no Rio de Janeiro, o crime organizado começava no Palácio Guanabara. Passava pelo Tribunal de Contas. Isso é crime organizado. O crime de corrupção, você tem crime organizado armado e tem o crime organizado desarmado. A gente tem que... Não pode quebrar galho, não, só tem que identificar bem a coisa. Então você tem essa conduta errada, a conduta do comandante, do chefe errada, ela se espalha. Ela tem um poder de irradiação. O mau exemplo tem um poder, do sujeito de cima tem um poder de irradiação incrível. Outra coisa, você vê a própria imprensa. Qual foi o alerta que ela deu que o Rio estava sendo roubado? Vai dar problema lá na frente. Ninguém alertou nada. Nada, nenhum segmento da sociedade. Então, aí vamos dizer assim, a responsabilidade é de todo mundo de não ter alertado. Você não pode deixar chegar no zero. Nós chegamos no zero em vários locais. Para esse momento, qual a tolerância para a corrupção? Isso aqui tem que ser zero. Não tem como. Você não pode ter tolerância para a corrupção. Corrupção é crime. O sujeito pode fazer erro administrativo. O cara errou. Você comprou um equipamento ali para a TV, esse aqui não era o melhor. Pô, apareceu um outro logo depois que era superior, você não viu. Não. Tudo bem, você cometeu um erro administrativo. Mas daí para você roubar dinheiro e formar gangues dentro do serviço público, dentro do poder público. O crime de corrupção é um crime que envolve necessariamente dinheiro público. Não existe crime de corrupção sem dinheiro público. Entre dois particulares existem maus negócios, onde um ganha mais do que a média, etc. Mas aí é mau negócio. O crime de corrupção necessariamente envolve dinheiro público por conceito. E é muito difícil você roubar dinheiro público sozinho. Normalmente você tem conivência de outras pessoas. Então a corrupção é um clássico de crime organizado. Ninguém junta 51 milhões dentro da sua casa
se não tiver conivência de outro. Essas gangues nos serviços públicos, o senhor identificou o Rio, o senhor considerava que também na área federal isso ia acontecer? O Rio é mais emblemático só, né? Mas se vier uma coisa que estava dentro da... Se você for ver os escândalos, você tem escândalo na Petrobras, você tem nos fundos no Correio, você tem na... Fundos de pensão. Fundo de pensão, você tem Banco do Brasil, você tem... Como é que você tem os empréstimos para o exterior? Imagina o seguinte, imagina se me dá 60 bilhões agora e eu aplico isso tudo no Nordeste. Pega o dinheiro da Olimpíada, quanto foi gasto na Olimpíada? Quem é que sabe quanto foi na Olimpíada? 50, 60, 90, 100 bilhões para fazer aquelas obras no Rio de Janeiro, que precisavam ser feitas. As obras precisavam ser feitas, não por Olimpíada, mas um túnel lá, como tem um túnel que vai, o metrô que vai para a Barra da Tijuca e outras obras no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava precisando daquilo há muito tempo. Então não é a obra que está em questão, é a administração. Onde você pega um estádio aqui, que as acusações são de um estádio de 500 milhões, que vai a 1,5, 1.400. Foi um erro ter feito a Olimpíada, ter feito a Copa do Mundo? Olha, eu acho que foi. Eu gosto de futebol, sou fanático por futebol, só que o que você vê hoje em dia, um país com as necessidades que nós temos, com a desigualdade que nós temos, não pode se dar o luxo disso. Se você for na África do Sul, tem estádio abandonado, etc. Né? Mesma coisa. Quem é que você investe 1,5 bilhão aqui, mais 1 bilhão, não sei quanto em Manaus. Quais são os times? Isso aí é uma arena para qual tipo de espetáculo? Para a população? Compensador em termos financeiros, autossustentável, não tem nada disso. Então, sem contar o 7-1 que tomamos em casa, mas isso aí faz parte do jogo, né? Agora, o problema é que você fazer um gasto desse... Vem cá, você vai a Fortaleza, a obra da Copa do Mundo em Fortaleza não foi terminada. Você vai a Cuiabá, a obra da Copa do Mundo não foi terminada. Já teve outra Copa do Mundo, já foi a outra Copa do Mundo e a gente não terminou as obras. É só corrupção e incompetência. Vem cá aí, o que aconteceu? Então a Copa do Mundo, eu sou contra esse tipo de coisa, por quê? Porque a gente tem uma desigualdade social que se tinha que ser aplicado corretamente em outros setores, em educação, em serviço público, em uma série de coisas, saúde. Você conversa com aquelas pessoas ali que ficam na beira da estrada pedindo cesta básica. O pessoal leva cesta básica para dar para as pessoas ao longo do caminho. Vem cá, por que não vão, em vez de fazer uma Copa do Mundo, uma Olimpíada dessa, por que não mete 60, em vez de mandar 60 bilhões para Venezuela, para Cuba, para outros países aí, você não enfia 60 bilhões no Nordeste para resolver o problema do pessoal? Quer dizer, você tem 60 bilhões do Tesouro para fazer, ou 100 bilhões para fazer uma Copa do Mundo, mas você não tem 100 bilhões para dar uma cacetada no Nordeste. Tem que mudar o patamar lá, né? Você tem que pensar nisso. O sacrifício hoje no Brasil tem que ser feito pelo pessoal que está em cima. O que eu preciso hoje no Brasil? Nada, eu só preciso da minha saúde pessoal. Por falar em sacrifício... Agora, o pessoal de baixo não. Esse pessoal de baixo precisa realmente ser resgatado de alguma forma. As Forças Armadas precisam, porque existe uma expectativa dos militares de que agora, com o governo Bolsonaro, e eu não estou desconsiderando aí, eu queria até que o senhor falasse sobre isso também, do período Lula, porque com algumas missões específicas ali teve uma época de ouro, vamos dizer assim, pelo menos uma época de prata ou de bronze em relação ao governo Lula. Mas o senhor acha que as Forças Armadas hoje, diante dessas situações, elas de fato precisam? Porque existe a expectativa dos militares de que alguns projetos possam ser dados atenção maior. Isso é normal, né? Isso é normal, uma expectativa de orçamento, né? Sempre a expectativa salarial, né? Tudo isso é normal. Você tem problemas salariais também na parte militar, você tem problemas de equipamento, você tem problema de obsolescência de equipamentos.
você tem manutenção de equipamentos, você tem uma série de coisas. O pessoal, por exemplo, da Amazônia, tem que melhorar, os pelotões lá sempre tem muita necessidade de mais assistência, moradias, etc. Então, isso é normal, são expectativas absolutamente normais. Agora, no geral, em termos de Brasil, eu falo por mim, né? O que um sujeito como eu está precisando agora? Só estou precisando da minha saúde, mais nada. Quem está precisando de alguma coisa é quem ganha lá os seus R$1.000. Se não quiserem dar aumento para mim, pessoalmente, eu não estou preocupado. Nós temos que resgatar esse pessoal de baixo. Eu não tenho nenhuma necessidade básica. Claro que quando você analisa uma corporação é diferente. Você tem vários graus hierárquicos, você tem outras necessidades de funcionamento institucional, de hospitais, de equipamento operacional, tem uma série de